Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar um pouco sobre as histórias em quadrinhos. Vocês com certeza já tiveram a oportunidade de ler vários gibis, já exploraram alguns elementos composicionais que constituem este gênero textual denominado história em quadrinhos, né? Já perceberam que existem diferentes formatos de balões. Os balões podem expressar os pensamentos, aqueles que são em formato de nuvens, né? Os pensamentos, a imaginação, os sonhos dos personagens. A gente tem formatos de balões que representam o diálogo, a fala dos personagens. Enfim, já perceberam que nós temos ilustrações, desenhos, símbolos, expressões faciais, gestuais. Então, todos esses elementos visuais, somados à linguagem verbal, à presença das palavras em uma história em quadrinhos, constituem ali, né, as características gerais de uma HQ. E a gente vai propor ao longo dessa aula que vocês tenham a oportunidade de produzir uma história em quadrinhos utilizando uma plataforma digital, né? Vamos ver se vai dar certo, a gente vai fazer a sugestão para vocês e se der certo vocês vão gostar muito, né? Então, dependendo dos recursos que vocês tenham, vai ser possível, e caso não seja possível, também possível a gente pensar numa estratégia de vocês fazerem isso num material impresso ou de repente numa folha de sulfite, numa folha de caderno de desenho, né? Existem aí as possibilidades de modificar a metodologia, né? O importante é que vocês aprendam aí, né, quais são as características de um texto para que ele seja considerado deste gênero discursivo, né, denominado HQ, História em Quadrinhos, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, aprecio muito o fato de vocês estarem aí do outro lado da tela prestigiando as nossas videoaulas e bora aprender mais um pouquinho então. Vejam, quais são os objetivos para essa aula? A gente vai fazer a leitura e a interpretação da história em quadrinhos, vamos analisar como os recursos verbais e não verbais contribuem para a compreensão da história e vamos produzir uma história em quadrinhos. Então, para início de conversa, qual é o seu objetivo ao ler uma história em quadrinhos? E aí, quando vocês escolhem um gibi para ler uma história em quadrinhos para baixar num ambiente virtual, com qual intenção vocês fazem essa escolha, né? A gente sabe que algumas das características das histórias em quadrinhos e que faz com que muitos dos estudantes gostem de ler, independente da idade, se refere ao fato de que elas provocam o humor, né? Então, geralmente vem ali as histórias com pitadas de ironia e isso provoca uma possibilidade de lazer e entretenimento, né, para o leitor. Então, muito possivelmente, alguns de vocês pensaram isso, porque a gente acha legal, né? É massa, de repente, poder escolher um gibi ou uma história em quadrinhos para ler, né? E é um passatempo divertido, né? Um momento aí de lazer e entretenimento muito rico do ponto de vista linguístico, cultural, porque a gente se apropria de bastantes saberes aí, né? A gente sabe que algumas das histórias em quadrinhos também são formuladas, pensadas, visando a transmitir valores éticos, morais, né, a trazer alguns ensinamentos para a nossa vida, certo? Então vejam, o objetivo maior da história em quadrinhos é justamente isso, provocar o entretenimento, né? Porém, elas podem ser também educativas, transmitindo uma informação à população. Vejam, nós trouxemos aqui a leitura para vocês, né? É uma HQ do personagem Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo. Vejam aqui que no primeiro quadrinho aparece um cenário, né? Primeiro você tem ali a indicação do nome do Zezo, que é o personagem principal. Ele está no quarto, né? E está escrevendo um bilhete. A gente tem ali o pai e a mãe e um balão de diálogo, né? No balão de diálogo a mãe diz assim: ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. No segundo quadrinho, o pai responde: pelo menos agora ele está se comunicando com a gente, né? Isso faz o leitor pensar no quê? O leitor tem que fazer uma inferência aqui de quais informações estão implícitas, né? Elas não estão explicitadas, escritas, mas quais são as informações implícitas aqui? Então a gente pode pensar que provavelmente ou possivelmente o Zezo é um pré-adolescente ali que não se comunica muito com os pais, né? Ele não tem essa prática de diálogo, de conversar, uma prática intensa de comunicação. Então, diante desse silêncio,
né, a mãe achou interessante que pelo menos ele estava escrevendo alguns bilhetinhos, né? E aí o pai falou, bom, agora a gente está tendo uma possibilidade de comunicação, né, ainda que seja por meio de bilhetinhos e não por meio da língua oral, da linguagem falada. E no terceiro quadrinho, o Zezo traz esse bilhetinho com alguma coisa que ele anotou e entrega para o pai. No quarto bilhetinho, o leitor fica sabendo o que foi que o Zezo escreveu, né? Aparece ali meio que uma onomatopeia, né, por meio das consoantes B, F, 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 né, indicando possivelmente que o Zezo está meio que entediado, né, meio que de saco cheio de tudo, né, não está muito afim mesmo de muito papo. Então, até a expressão comunicativa dele por meio da onomatopeia revela um sentimento interior, né, dele enquanto adolescente, né, talvez precisando de algumas aventuras aí. Vejam, a linguagem dos quadrinhos, né? No primeiro quadrinho, retomando então, no momento do diálogo em que a mãe diz para o pai, ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Vejam, os sentidos nas histórias em quadrinhos são produzidos pela articulação entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal, né? Então, a linguagem não verbal são as imagens, as expressões faciais. Observem ali que se nós analisarmos o rosto, o olhar dos pais, né, eles estão demonstrando uma certa preocupação. E o gesto do Zezo de ficar ali com a cabeça baixa, né, a gente não consegue nem ver o olhar dele, né, pela boca dele, a expressão da boca dele, a gente percebe que ele também não está muito feliz, ele está meio entediado mesmo, né, ali. Então, essas ilustrações representam a linguagem visual, a linguagem não verbal. E isso se articula à linguagem verbal, que são as palavras da mãe ali presentes, no caso, nesse primeiro balão. Então, os balões também são sugestivos, né? Eles indicam muito para o leitor fazer uma leitura, né? Então, como as histórias em quadrinhos em geral apresentam diálogos, a forma de registro dessas falas é por meio de balões, né? Nós temos balões que indicam pensamento, balões que indicam o diálogo dos personagens, né? Que demonstram às vezes que os personagens estão com raivas, né? Com uma certa raiva, um sentimento de ira por meio de uma explosão, né? Então, tudo isso é possível também fazer uma leitura. A onomatopeia, vocês sabem, é um recurso bastante utilizado nas histórias em quadrinhos, né? Então, elas trazem uma tentativa de representar o som por meio das palavras, das letras selecionadas. É a figura de linguagem por meio da qual os sons são reproduzidos. Aqui nós temos ali boing, pof, gulp, splash, kabum, snack, arg, crack, broom, né? Então, todos eles representam ali o som de alguma coisa em movimento. E de posse dessas informações, vamos para a primeira atividade, tá? Então, antes de nós irmos para a primeira atividade, eu vou dar mais alguns spoilers para vocês. Vejam, lembrando que as histórias em quadrinhos utilizam-se de uma linguagem considerada multissemiótica, né, que produz aí múltiplos sentidos no leitor, né? Também pode ser considerada híbrida, porque traz uma mistura de visões ali, de linguagem visual por meio de imagens, ilustrações com palavras, né? Ou também denominada de multimodal. Os balões também precisam ser utilizados de forma a produzir significado, né? Se eu quero um balão que demonstre a raiva, a ira de uma pessoa, eu posso fazer ele num formato diferente do balão de diálogo, né? Que por sua vez também é diferente do balão de pensamento. Então, tudo isso somado contribui para uma leitura mais interpretativa por parte do leitor aí, né? Então, para nossa primeira atividade, nós retomamos a história em quadrinhos que acabamos de ler e vocês têm duas perguntas, né? Na letra A, pelo que se vê no bilhete, o menino usou a linguagem verbal ou não verbal? Explique. E na letra B, o que ele está comunicando aos pais ao entregar esse bilhete? Então, vocês têm duas atividades aí, né, duas perguntas para responder. Vocês têm que explicar também, né, com detalhes, o porquê da resposta de vocês. Mais um momento para treinar a proficiência na língua portuguesa escrita. Mãos à obra.
Retornando então, vamos ver como ficou a nossa resposta, né? Então, para a letra A, ele usou a linguagem verbal, né? Zezo escreveu BFFF, que pode ser uma espécie de onomatopeia. E para a letra B, o que ele comunica, então essa expressão bif foi usada para reproduzir um som que, nesse caso, analisando o comportamento do Zezo, pode indicar irritação ou tédio. Qualquer resposta nesse sentido, acertaram. Né? Então, em geral, o principal objetivo das histórias em quadrinhos é provocar humor, né? Ele acontece normalmente pela quebra de expectativa provocada pelo último quadrinho da história. E nessa história, por exemplo, embora entregue um bilhete aos pais, Zezo não está se comunicando com eles, né? Então, no último quadrinho, a gente tem mais uma característica das histórias em quadrinhos aí, que é essa ruptura de expectativas do leitor, né? O leitor fica acompanhando, ele espera que tenha várias palavras escritas no bilhete do Zezo, ele espera que o menino tenha mandado um recado bem legal para os pais, né? Só que há uma ruptura de expectativas. Por quê? Porque ali você não tem várias palavras, ele só faz ali uma onomatopeia indicando que está entediado e que não quer mesmo se comunicar. Então, essa ruptura de expectativa é o que rompe com a esperança do leitor de encontrar algo diferente, né? É algo inusitado. É uma das características aí das HQs, certo? Então, ao usar ele tá e a gente, o autor optou também por representar a linguagem informal. Por que o autor fez essa escolha? Vejam, antes de responder, converse a respeito com os seus colegas, tá? Então, por que será que ele usou tá ao invés de está? Um tempinho para vocês pensarem aí nessa questão e elaborarem uma frase para respondê-la.
Então, pessoal, vocês perceberam que a linguagem informal, ela pode ser sim utilizada nas histórias em quadrinhos, né? Então, se vocês pensaram e responderam algo no sentido de que quando a pessoa que elabora a história em quadrinhos opta por utilizar uma linguagem informal, ele está aproximando a linguagem da língua falada, né? No contexto intrafamiliar, entre os familiares, é normal, é comum ocorrer a linguagem informal, né? Então, ao invés de usar ele está, ele coloca ele tá, né? A abreviação do verbo estar, certo? Então agora a gente vai propor atividade de mão na massa para vocês, né? Tem aqui o passo a passo, tá? Existe uma plataforma que se chama Make Beliefs Comics, onde é possível vocês escolherem personagens, né, e acrescentar balões de falas, e dentro dessas falas vocês podem inserir os diálogos, tá? Então a ideia é que vocês se juntem a um colega, né, e elaborem uma história em quadrinhos sobre um fato que poderia acontecer entre pais e filhos. Tá? Então, primeiro é interessante acessar o site, criar um login, traduzir a página para o português, em seguida escolham o personagem, a pose, o balão e escrevam a fala dentro do balão. E por fim, toda vez que fizer uma ação, clique em voltar. É essa a nossa dica, né? Navegue pelo site clicando nos comandos, assim você entenderá como ele funciona ao mesmo tempo que monta a sua história, ok? Então eu vou deixar aqui os 3 slides, né, na sequência, vou dar um tempinho para vocês anotarem as informações mais relevantes em cada um deles, ok?
E aí, pessoal, para a gente finalizar agora, né, a gente fez uma retomada das características das histórias em quadrinhos e propusemos para vocês a elaboração usando uma plataforma digital, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.